E a gente abre a edição de hoje te contando sobre um debate extremamente acalorado aí que marcou a última votação do projeto que pretende mudar as regras do licenciamento ambiental aqui no Paraná. Um projeto enviado pelo governo do Paraná para a Assembleia Legislativa. Hoje a gente teve aí, digamos assim, um acirramento nos ânimos entre situação e oposição. O texto foi aprovado com 34 votos a favor e 6 contra. Na última semana, a proposta recebeu 47 emendas, tramitou na forma de um substitutivo geral, acatando aí 22 alterações. De acordo com o Poder Executivo, a proposta pretende garantir mais segurança jurídica aos empresários que desejam investir no Paraná, bem como aos técnicos envolvidos na análise e na emissão de licenças. De acordo com o texto, o projeto prevê a criação de modalidades diferenciadas de licenciamento, com níveis de exigência adaptados ao potencial de impacto de cada atividade. A proposta também prevê que novos estudos ambientais possam aproveitar dados de estudos de empreendimentos anteriores, desde que apresentem características compatíveis. Além disso, a matéria reforça a importância da fiscalização contínua e de relatórios periódicos para monitorar o cumprimento das normas ambientais sob a coordenação dos órgãos responsáveis, especialmente o Instituto Água e Terra. Durante a votação, o deputado Arilson Chiorato, do PT, afirmou que o governo descumpria o regimento interno ao não apreciar algumas emendas da oposição e cobrou respeito às prerrogativas da casa. Vamos ouvir. A oposição assinou emendas para corrigir todos esses vícios e ilegalidades do projeto. Mas, infelizmente, o governo levou por um outro olhar esse aspecto e, na CCJ, o governo apresentou uma subemenda substitutiva geral para agregar algumas emendas, porém rejeitou as outras. Essa subemenda substitutiva não pode excluir de análise do plenário as emendas que não foram contempladas pelo parecer do relator das emendas e que não foram contempladas como de interesse do governo estadual. Perder no voto faz parte da democracia. Perder no voto é uma coisa que a gente sempre defendeu. A gente luta para ganhar, mas não tem problema em perder no voto. Agora, perder no burlar o sistema de tramitação aqui da casa, reduzir as emendas, mudar o significado das emendas, a gente não aceita. Eu já relatei isso a Vossa Excelência em outros processos. Na semana passada eu falei aqui na Celepar. Nós somos em 8 deputados da oposição. 8. E não podemos ser tratados dessa forma aqui na casa. Nós respeitamos o regimento, votamos em Vossa Excelência para presidente, votamos no presidente Alexandre Cury agora, na mesa como um todo, fazemos parte da mesa. Agora, sermos excluídos do processo democrático de apreciação das nossas análises, das nossas emendas, legalmente protocolizadas, concorram por conta de manobra na CCJ, num projeto tão sério, que já nem devia vir aqui em regime de urgência, pois vai passar a motosserra nas matas do Paraná, principalmente da mata nativa. Senão, a oposição está reduzida, a oposição está sendo engrupida. O regimento da casa serve para proteger principalmente a oposição. Agora, burlar o regimento, fazer subemenda juntando as coisas que não são o que nós colocamos, é ilegal. É ilegal. E a gente está aqui num processo, de novo, como foi no processo da Copel, como foi no processo do pedágio, como foi no processo da Celepar, sendo vítimas de uma maioria. E isso não é legal. Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano, do PSD, rebateu essa fala que você acabou de acompanhar do deputado do PT, Arilson Chiorato. O presidente da Assembleia disse que o deputado tinha outras formas de fazer as emendas dele serem apreciadas, mas que não usou as prerrogativas que estavam disponíveis na casa. Só gostaria de informar o deputado Arilson, que, aliás, é um deputado super inteligente, habilidoso, tem um discurso que realmente é sustentável, mas essa casa e essa presidência, ela segue rigorosamente o regimento interno.
Senhor presidente, para encaminhar. Vossa Excelência poderia, na própria CCJ, solicitar destaque às suas emendas e também para que viesse ao plenário, ou mesmo em plenário. Eu não tenho como responder essa questão de ordem favoravelmente, porque o regimento interno é muito claro em relação ao tema. Já o deputado Romanelli, do PSD, afirmou que a liderança do governo conduziu de forma respeitosa todo o processo e afirmou que a fala de Arilson Chiorato tem teor político. Olha, eu quero primeiro encaminhar, eu vou encaminhar favoravelmente ao projeto, primeiro dizendo o seguinte, no mérito, o projeto, ele é um projeto instrumental, é um projeto para poder modernizar e agilizar o processo do licenciamento ambiental. Ele não revoga leis federais, não revoga a lei da Mata Atlântica, não revoga o Código Florestal. Ao contrário, ele cria mecanismos e instrumentos importantes que modernizam o processo de licenciamento ambiental no Paraná. Então, eu creio assim, emendas foram oferecidas, e muitas emendas, inclusive. E aí eu quero dizer o seguinte, o deputado Hussein Bacri, como líder do governo, ele faz um esforço, olha, eu fui aqui 2 vezes líder do governo nessa casa aqui, eu nunca fiz o esforço que o deputado Hussein faz para aproveitar as emendas que a oposição oferece. E, na verdade, ele transformou isso numa emenda substitutiva geral, acolhendo emendas, às vezes parcialmente a emenda, mas para melhorar o texto do projeto, entendendo a necessidade de melhorar o projeto, que o processo legislativo é justamente para isso. Ao mesmo tempo, ele tem uma forma de enxergar a questão em relação à constitucionalidade diferente do que eu tinha. Eu, por exemplo, praticamente considerava tudo constitucional, dava parecer favorável, chegava aqui no plenário, requeria para votação em bloco e rejeitava todas as emendas, da mesma forma. Então, o que eu quero dizer, na verdade, ao deputado Arilson e demais deputados, que o deputado Hussein tem feito um esforço hercúleo para poder, de fato, melhorar o processo legislativo. E ele, do ponto de vista regimental, está fazendo tudo absolutamente correto. Eu disse, inclusive, para o deputado Arilson, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, que ele podia recorrer ao plenário, da decisão da CCJ que considerou as emendas inconstitucionais. Ele não recorreu. Da mesma forma que poderia pedir destaque para a votação das emendas em plenário. Pelo que eu sei, também não apresentou requerimento de destaque. É uma decisão política. Eu entendo que o discurso político é válido e é necessário de ser feito na casa. Agora, do ponto de vista procedimental, regimental da Assembleia, está absolutamente correto o trabalho realizado pelo líder Hussein, e essa casa está votando um projeto que moderniza essas relações, e eu não tenho dúvida, temas que obviamente são mais complexos dentro do projeto de lei, que eventualmente possam suscitar algum debate, obviamente serão objeto de decisões do Poder Judiciário, aquilo que for, inclusive, competência de lei federal. Bom, tá aí, portanto, a fala do deputado Romanelli a respeito aí dessa polêmica. Agora, vale dizer o seguinte, com a aprovação da maioria dos deputados, 34 votos a favor e 6 contra, o texto agora vai à sanção do governador, que vai dar um ok para a matéria, porque, obviamente, foi o próprio governo que fez o envio para a Assembleia Legislativa, e a discussão, se for se estender, como prometem aí representações do meio ambiente na sociedade civil e também uma parcela da oposição, pode parar no judiciário, como muitos dos embates que o governo vem tendo. A justificativa do governo do Paraná é de que com esse processo não vai estar colocando o meio ambiente em risco, vai estar tirando burocracias para quem precisa do licenciamento ambiental. Hoje, de fato, a constatação que existe dos dois lados dessa moeda da história é de que seria preciso mais transparência e celeridade. Até os números, muitas ONGs dizem ter dificuldade em entender sobre a liberação, os processos
processos e etapas. A crítica da oposição em relação à medida que o governo pontua que é para desburocratizar esse processo, vem porque vai concentrar em um órgão apenas todo o trâmite para esse licenciamento ambiental. E um desses órgãos que vai ficar de fora da conta para quem ingressa com o pedido é justamente o conselho que tem a representação paritária, né? Entre representantes do governo estadual, de entidades da Secretaria de Ambiente, Instituto Água e Terra, mais a representação da sociedade civil também participando dessa comissão para fazer as análises, né? E ela agora fica de fora dessa história a partir do pedido do licenciamento. Então, há quem diga que essa questão, né, não estaria prevista dentro do regramento nacional sobre o assunto e tem à disposição em pelo menos a partir de agora dizer que vai levar à justiça, mas o governo também defende muito o lado do projeto e diz que é um projeto bom para dar celeridade, transparência, agilidade e vai colocar os seus esforços para depois da canetada do governador fazer aí essas regras se tornarem realidade em relação a esse processo. Camila. O bate-boca ele é lamentável porque ele trata do trâmite do processo e não do teor em si da proposta, que, como você bem pontuou aqui, Rafa, é uma proposta que deve ser analisada com bastante atenção, justamente porque trata de questões que são muito importantes, não só do ponto de vista econômico para o Estado, que é o que pontua, o que motiva o governo do estado a levar esse assunto à Assembleia Legislativa, mas também do ponto de vista ambiental, e aí por isso é tão importante a participação de todos esses entes, de todos esses representantes, né, de diferentes setores dentro dessa discussão. Como bem pontuou, não só você, mas também o deputado que a gente acabou de ouvir aqui, o Romanelli, é claro que por conta da importância dessa discussão e da polêmica em torno da retirada aí de parte desses representantes nessa análise, é muito provável que esse tema seja judicializado. Mas enquanto ele está na Assembleia Legislativa, era justamente esse o ponto que deveria estar sendo discutido e analisado, né? Por que aprovar uma proposta que se sabe vai ser judicializada justamente por conta de conflitos com uma lei federal ou com qualquer outro tipo de regulamentação? Ali, todos eles estão para legislar, eles são representantes eleitos pelo povo para isso. Então é importante ouvir o que a sociedade civil tem a dizer, o que a população paranaense tem a dizer em relação a esse processo todo, ao licenciamento ambiental, a essa flexibilização ou não para determinados setores. E é importante, principalmente, analisar o que já existe de legislação para a gente evitar esse desgaste e essa protelação, né, de uma solução para esse problema. Se o problema é a burocracia, como a gente pode reduzi-la respeitando a legislação para evitar que todo esse tempo seja perdido, Rafa? Porque, no final das contas, também é importante nós lembrarmos que esses deputados eleitos pela população, eles recebem recursos públicos. Toda aquela estrutura, ela demanda recursos públicos. Então, é importante que as discussões que sejam travadas ali, elas venham para acrescentar à sociedade e que elas sejam resolutivas, que elas, de fato, se transformem em legislações que vão mudar aí esse rumo, né, o desenvolvimento do Paraná, ou seja, de uma cidade, ou seja, de um determinado setor. E quando a gente faz uma discussão extremamente política, que acaba sendo barrada quando chega literalmente, né, ao judiciário, o que a gente faz é simplesmente perder tempo. E é isso que dizem ali também os deputados da oposição no sentido da pressa do debate em relação ao regime de urgência, citando inclusive aí outros projetos que o governo enviou também com regime de urgência, que é quando a gente tem a discussão acelerada dentro da Casa de Leis. Mas no fim das contas, até agora, né, talvez o governo tenha insistido muito nesse formato, tem conseguido garantir vitórias nos seus projetos, enviando dessa maneira, não só para aprovação, mas para que, apesar da ala crítica ou da ala discordante, eles passem a valer como realidade, mesmo que a discussão vá parar em outra instância, outro poder, como é o caso do judiciário.